Saudações, mestre. Eu estou gravando esse vídeo aqui para falar um pouquinho da mensagem dos arcturianos que eu postei hoje para vocês, né? E sempre eu vou estar postando esses vídeos aqui falando das mensagens, das canalizações para vocês um pouquinho, né? Eu estou recebendo muitos pedidos para falar sobre as canalizações, né? Então agora sempre eu vou estar falando sobre as mensagens, citando alguns pontos mais importantes, né? Das mensagens, pontos que trazem a nossa evolução, que trazem a nossa iluminação bem profunda, né? A mensagem que eu coloquei hoje para vocês, estou até com ela aqui, ela se chama Seu Momento Chegou, né? Do grupo arcturiano. E essa mensagem de hoje, ela fala muito sobre o medo, né? Como que a gente trata o medo, como que a gente trata as situações em colocar ruins na nossa vida, né? Como que a gente lida com ela, né? Aqui a mensagem diz: a maioria do sofrimento surge do medo. A maioria dos sofrimentos surgem do medo, da crença que tudo na vida de alguém devem seguir certos conceitos de como as coisas devem ser, né? Então a maioria dos medos, por exemplo, eles existem através das crenças, né? Crenças que a gente tem de que aquilo deve ser daquela maneira, né? Do que a lei é assim, a gente tem que seguir isso, 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 e a gente nunca reflete sobre isso, a gente nunca muda, a gente nunca vai além, né? Por exemplo, de uma lei ou de que existe como aquilo deve ser certo, né? Então a maioria dos medos nada mais são do que, quando você tem um medo, é porque você não está seguindo o caminho do seu coração, tá, gente? Quando tem algo que não está bom na sua vida, quando tem algo que não está te fazendo caminhar, que está te pedindo de algum modo, né, isso gera medo. Por que que gera medo? Porque você não está seguindo realmente o caminho certo, o caminho do seu coração, né? E a maioria das coisas que existe no mundo, por assim dizer, dos sistemas, né, é tudo para tirar o nosso caminho do coração, né? Então a gente tem que olhar profundamente no nosso coração, né, e ir além dos conceitos, né, do que é certo e errado, né, do que é passado pela sociedade. Então isso aqui a mensagem diz muito forte, né? Os conceitos de retidão afastam os relacionamentos, o emprego, a saúde e todas as facetas da nossa vida diária, né? Seus meios de comunicação e líderes continuam a promover essas coisas. Então, se a gente olhar na televisão, né, a mídia, etc., ela só promove medo, né? Se a gente ligar a televisão, por exemplo, eu já faço mais de 15 anos que eu não assisto televisão, mas se a gente vê os noticiários, a mídia, a notícia, a única coisa que elas promovem é medo, né? E medo porque, como os arcturianos dizem, não, eles promovem medo, e muitos deles não porque eles querem mal, etc. Não, mas porque aquilo é os conceitos e as crenças que eles têm que se deve ser assim. Porque desde antigamente se faz assim, né? Se não fazer assim, o mundo não vai dar certo. Se não fazer assim, o sistema não vai dar certo, né? Etc, etc. Então são crenças que as pessoas têm que não querem mudar, que não querem colocar algo novo, que não querem fazer uma tentativa nova porque estão naquela zona de conforto. Isso para tudo na vida, né, gente? A iluminação nada mais é do que a gente sair de uma zona de conforto e ir para outra, né, zona. A gente tem que sair daquela zona que vai ser desconfortável. Toda mudança, ela gera um desconforto. Por quê? Porque esse desconforto é a cura, né? A iluminação que se vai fazer, né? E aqui tem um ponto muito legal da mensagem também, né? Que a mensagem diz que o medo, vamos colocar aqui na parte do medo, ela diz que o medo, por exemplo, aqui o medo, por exemplo, tudo que gera medo, tudo que gera inseguranças, coisas ruins na nossa vida, por exemplo, né? Aqui os arcturianos, vou citar essa parte aqui da mensagem para vocês compreenderem o que os arcturianos disseram. É normal sentir medo ocasionalmente. Todos vocês viveram muitas vidas em que sua sobrevivência dependia do medo. Essas coisas permanecem na memória celular até serem apagadas. Quando vocês sentirem medo, não neguem, resistam ou tentem fazê-lo desaparecer com várias técnicas espirituais. Em vez disso, reconheçam como uma ferramenta importante, mas que vocês não precisam mais, na luz de sua nova consciência, né? Então, isso é o que acontece, por exemplo, esse é o ponto mais forte da mensagem, né? Como é que a gente ilumina o medo, gente? Como é que a gente flui na nossa vida, né? Como é que a gente ilumina as coisas na nossa vida que a gente não quer, né? A maioria das pessoas, por exemplo, inclusive isso tudo, por exemplo, você tem uma doença, você tem algo ruim que está acontecendo na sua vida, você tem algo que você não quer, né? Que está sendo desconfortável, que não está sendo prazeroso, algo que está desequilibrado na nossa vida, a gente só quer apagar isso, né? Uma doença a gente só quer tirar ela do nosso corpo, né? Um medo, uma insegurança, a gente só quer tirar ela do nosso corpo. E, inclusive, o que está acontecendo muito hoje na espiritualidade, né? De milhões e milhões de pessoas postando sobre a espiritualidade, criando técnicas, né? Muitas pessoas resistem ao medo
e tentam fazê-lo desaparecer com várias técnicas espirituais, né? Então tem muitas técnicas espirituais, faça isso para dissolver seu medo, para iluminar, faça isso para você tirar sua escassez e ser próspero, faça isso e aquilo, né? E muitas pessoas passam anos e anos e anos na espiritualidade fazendo diversas coisas e nada acontece, né? Por quê? Porque a gente não tem, qual é o maior segredo da espiritualidade? O que é a espiritualidade, gente? É amor. O que é o amor? Amar a situação, amar aquilo que está acontecendo, né? Abraçar aquela situação, né? Honrar aquela situação, né? Dar gratidão pelaquela situação, ver aquela situação como um aprendizado. O que eu tenho que aprender com essa situação, né? Em gratidão? Como que eu tenho que elevar a minha energia através dessa situação? Porque toda situação que está acontecendo com a gente tem um motivo, gente. Nada é por acaso, não existe a vítima. Né? Eu poderia entrar lá no processo que muitas pessoas se sentem vítimas, isso ocorreu comigo, está errado, etc. Nada que acontece, absolutamente nada está errado, é tudo perfeito. Né? Eu tenho palestras, né, sobre Tudo é Perfeito, que são lindas também, se aprofundando em tudo isso. Eu tenho aqui, gente, o curso DNA Arcturiano, né, que eu recomendo vocês podem entrar no site terapiasestelares.com.br, lá vocês vão na aba cursos e vão ver lá DNA Arcturiano, né, o DNA Arcturiano, o primeiro workshop do curso, está ali em 4 ou 5 horas de curso de áudio, né, onde eu explico detalhadamente tudo isso, como ocorre, o que é uma doença, as bênçãos, né, e eu trago para vocês a perfeição, como tudo é perfeito. No mundo não é perfeito. Se vocês assistirem esse workshop, fazer esse curso DNA Arcturiano, vocês vão trazer esse download e vão ver como que tudo é perfeito. Vocês vão entender a perfeição de Deus, como tudo é perfeito, né? Lá eu explico tudo isso numa palestra, né? E que não existe vítima, né? Etc. Aí uma pessoa pergunta, mas se uma pessoa é atacada, né? E ela não tinha nada a ver com outra pessoa, ela é vítima, não é vítima, né? Eu explico tudo isso lá no workshop. Então a gente percebendo que a gente não é vítima, qual é o ponto forte aqui que os arcturianos estão passando? O amor. Toda situação negativa, todo medo, a gente tem que amar, gente. A gente tem que acolher essa situação, a gente tem que honrar, não ver ela como uma situação ruim, situação do mal que a gente tem que tirar da nossa vida, etc. Né? Não, amar, sabendo que não é a gente, mas amar aquela situação. Por quê? Porque o medo, aquela situação está vindo para a gente, é nada mais para ser amada. Ela está querendo ser reconhecida, por isso que ela tem medo. Porque ela está querendo ser reconhecida, ela está querendo ser amada. Né? Todo mundo que tem medo, né? O medo, o que é o medo? Ele é a falta de amor. Né? Porque se algo tem amor, ele não vai ter medo. Se eu sou totalmente amoroso, iluminado, eu não vou ter medo. Né? Eu não vou ter insegurança. Eu tenho insegurança por quê? Porque eu tenho medo. Por que eu tenho medo? Porque eu não tenho amor. Né? Enquanto a gente não amar, enquanto a gente não acolher, então um trabalho espiritual não é fazer técnicas como um remédio para você tirar o medo da sua vida. Não, é reconhecê-lo, aquilo como algo sagrado e divino, como aquilo está mostrando para você algo que você esteja fazendo desequilíbrio. Está mostrando os medos seus, através dos padrões e das crenças que você adquiriu aqui encarnado nesse mundo, na Terra, com a sociedade, o que você passou, né, na sua vida, os seus traumas. Né? Então você não pode simplesmente pegar isso e tirar e seguir sua vida, colocar debaixo do tapete, que e a maioria das pessoas fazem isso, né? E nós no mundo fazemos isso, né? Mas quando a gente vai despertando, a gente vai olhando para o nosso caminho espiritual, para a nossa reforma íntima, a gente começa realmente a perceber o que a gente tem que tirar essas coisas debaixo do tapete, que não pode deixar debaixo do tapete. O tapete já tem muita coisa, está borbulhando lá na nossa vida. E aí tudo isso começa a borbulhar. O que a gente tem que fazer com isso? Amar. Né? E quanto mais a gente ama essa situação, acolhe, mais a gente ilumina, porque essa situação ela recebeu o acolhimento, ela recebeu o amor, então ela se ilumina, porque essa situação nada mais estava precisando do que amor, do que abraçar. Né? A maior técnica espiritual, gente, é a gente abraçar com tanto amor, com tanto carinho aquela situação, que ela se esvai, ela se dissolve, né, no nosso abraço. O abraço ilumina qualquer coisa, gente. A gente pega e abraça aquela situação e perdoa, né, envia amor, envia luz, né, para qualquer coisa que gera medo, qualquer coisa que gera uma situação desagradável. Se a gente ama, mas amar do mais profundo do nosso ser. Mas eu amei uma semana, ame duas. Mas eu amei duas, ame um ano. Né? Às vezes leva uma vida inteira amando, gente, certas situações. Mas por que vai ter que levar uma vida inteira? Né? Eu já tive uma experiência, gente, com algumas coisas da minha vida que eu me perguntei. Isso foi em rituais, inclusive com a medicina ayahuasca, né? Rituais indígenas muito profundos, né? Em conexões totalmente profundas, assim.
Teve uma pergunta que eu me perguntei, porque a situação está na minha vida há tanto tempo, né? Eu já estou amando essa situação há muito tempo, né? Mais de 10 anos, etc. Por que eu tenho isso? Por que eu não me curei disso ainda? Né? E os mentores me mostraram. Aí eu abri meu acástico e eu vi diversas vidas passadas, onde eu tinha feito diversas coisas, né? É como se um tempão assim linear que eu fiquei fazendo coisas não boas em vidas passadas, etc., que eu estou iluminando isso aqui agora. Aí eu olhei e os mentores disseram, até que você está iluminando rápido, viu? Porque o tanto tempo que você gastou fazendo essas coisas não boas para iluminar tudo isso tão rápido assim, até que está sendo rápido, viu? Aí eu olhei, né, eu olhei de um quadro muito maior, que não existe, por exemplo, só essa vida, que é muito maior do que só isso aqui, né? E eu falei, realmente está sendo rápido, gratidão, né? Gratidão por isso, gratidão por essa cura estar sendo desse modo, né? E eu percebi que estava sendo rápido realmente, né? Então tem coisas muito maiores, gente, do que só essa vida aqui, do que o que a gente passa aqui. Tem coisas muito maiores que a gente muitas vezes não está consciente. E aí, como a gente não está consciente, o que acontece com a não consciência? A gente começa a descer cada vez mais, porque a gente começa a se culpar, a gente começa a se vitimizar, né? E a gente começa a reclamar, etc. A gente só vai aumentando essa carga. Né? Então a gente tem que ter um entendimento de Deus, que tem algo muito maior do que a gente não sabe, mesmo tudo que a gente já sabe, ainda tem algo muito maior por isso, né? A gente tem que entrar na energia da luz, desse modo, dessa consciência que a gente está aqui agora. Quando a gente entra na consciência da luz, começa a amar essas situações, né? Começa a abraçar tudo na nossa vida, tudo começa a fluir, e a gente começa a prosperar, coisas boas começam a vir, a gente não começa a não ter mais coisas muito ruins na nossa vida, porque tudo que vem de ruim a gente já ama rapidamente, né? Já abraça, essa coisa já vai se dissolvendo, né? Então, esse atento que os arcturianos sempre passam, a maior técnica espiritual é o amor, gente. O maior mestre espiritual, né? Qualquer trabalho espiritual não é uma técnica para você dissolver uma doença, não, mas uma técnica para você entrar em contato com essa doença, com esse medo, com algo ruim que tem de você, e através desse algo ruim saber o porquê ele está em você, né? Qual é a lição, o ensinamento que ele quer passar para você, né? Porque tudo que tem na gente negativo é porque a gente está cometendo algum desequilíbrio na nossa vida. Não estou cometendo nenhum desequilíbrio, tá? Sim, você está cometendo desequilíbrio inconscientemente. Se você se afundar, você vai ver. Né? Aqui nos trabalhos, por exemplo, com a leitura akáshica, está sendo tão incrível com todas as pessoas, que muitas vezes as pessoas vêm lá com a consulta comigo, Vinícius, minha vida é perfeita, eu não causo nenhuma destruição, né? Eu ajudo as pessoas, eu sou uma pessoa boa, etc. Por que está acontecendo na minha vida? Eu estou achando que eu sou vítima. Aí eu vou lá, conecto com os mentores dela, né, mediunicamente, a gente vê e eu falo para ela, você está fazendo isso é destruição. E aí explico para ela como que isso é destruição, e a pessoa fala, caramba, eu nem tinha consciência disso. E aí eu falo, sim, por que veio algo negativo para a sua vida, um medo, algo negativo para você inconscientemente? Porque você está cometendo alguma destruição inconscientemente também. Então, o inconsciente ele vem atrás de uma ação inconsciente também. Você está inconsciente ali, naquele algo ruim que está acontecendo para você. Vinícius, por que eu não sou próspero? Né? Porque você está cometendo algum desequilíbrio, você tem crenças, medos, traumas seus que estão te impedindo você prosperar. Né? Eu não sei a minha missão de alma. Por quê? Né? Porque tem muitas crenças, etc., que te impedem de você estar fazendo na sua vida, que te impedem de você passar novas energias, né? O mundo realmente ele só foca no medo. Aqui, como disse, toda a mensagem, né, gente? Eu recomendo sempre vocês lerem as mensagens dos arcturianos que eu estou postando todo dia, né? Que eles trazem diversas luzes, né? Aqui ele está dizendo que os empregos vão mudar, quando a gente desperta, tudo na nossa vida vai mudar, né? E o que os arcturianos mais dizem são isso mesmo, sobre o medo. A gente não vê isso como algo negativo, mas sim como uma bênção. Quando a gente começa a ver tudo na nossa vida como uma bênção, aí sim a gente começa a transcendência da nossa vida. Tá bom, gente? Então esse é a mensagem de hoje, né? O grupo arcturiano, seu momento chegou. Né? Vocês podem olhar, tá aqui no site terapiasestelares.com.br, né? Só vocês entrarem no site Terapias Estelares, vocês vão ver lá. Eu recomendo, assim, se vocês não leram ainda as mensagens dos arcturianos, mergulhem todas as mensagens dos arcturianos que tem no site Terapias Estelares, porque todas são um bálsamo de cura e de expansão da consciência, tá, gente? Para todas as áreas da nossa vida. Eu mesmo leio todo dia, né? Todo dia eu leio uma, duas, né, por dia. Eu tenho essa meta, assim, de todo dia eu leio uma, duas por dia, porque traz um quanto, assim, um download de consciência muito lindo, tá, gente? Então, até a próxima mensagem dos arcturianos.